Quantas vezes, mesmo dentro da igreja, nós buscamos ter o primeiro lugar, buscamos ter o destaque, buscamos o aplauso. Seria essa a atitude de um servo verdadeiro? Não existe exemplo maior de humildade que possamos seguir que o do Senhor Jesus. E eu convido você a aprender com ele a partir do texto do Evangelho de João, capítulo 13, versos 1 a 5 e depois 12 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, verso 12, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. O Evangelho de João, na sua totalidade, é uma chamada a crer em Jesus, o Filho de Deus. É uma chamada a crer que Jesus, ele era o Messias prometido, que Jesus é aquele que foi designado por Deus para a salvação do seu povo. Esse Evangelho, ele não mostra apenas em que crer, ele não mostra apenas no porquê crer, mas ele mostra também por que ser um cristão, o que ser um cristão significa. O que é que significa ser um cristão? É uma mensagem também desse Evangelho. João vai mostrar que a vida daquele que se chama discípulo de Jesus Cristo está intimamente ligada à vida do Mestre. O discípulo faz aquilo que o Mestre faz. É isso que significa ser cristão. É fazer o que Jesus fazia. É fazer o que Jesus faria. Isso é ser cristão. O contexto dessa passagem é o contexto da última ceia. Lucas, capítulo 22, verso 14 e 30, mostra que quando a ceia começa, os discípulos estão discutindo entre si quem é que seria o maior entre eles. Quem seria o mais importante no grupo dos 12? Será que seria Pedro? Será que seria João? Será que seria Tiago? Será que seria Judas? Qualquer um deles. Qual era o mais importante? No meio dos 12 ainda está Judas, aquele que haveria de trair Jesus. E por essa discussão fica muito patente quão pouco os discípulos entenderam quem Jesus era. Os discípulos não entenderam quem Jesus era. Os discípulos não tinham entendido ainda qual era a missão de Jesus Cristo. Eles buscavam antes o seu próprio interesse egoísta. Se Jesus é esse rei, se Jesus é esse Messias, eu quero ser o primeiro no reino dele. Se Jesus é o rei, eu quero ser o primeiro-ministro. Eu quero estar pertinho dele. Esses 12 buscavam antes o seu interesse egoísta. E quantas vezes, assim como o diabo fez com Judas, ele também não instila no nosso coração arrogância, prepotência, orgulho. Quantas vezes o diabo, ele não lança essas sementes e nós caímos na armadilha do diabo e cedemos à tentação do orgulho, da prepotência. Jesus não apenas os repreende, isso quem diz é Lucas,
Mas Jesus, ele pratica um ato de extrema humildade. E eu convido você a um exercício de imaginação. Os 12 estão reclinados à mesa. Naquela época não se sentava à mesa, como nós fazemos hoje em cadeiras. As pessoas se reclinavam, era uma mesa baixa, elas se reclinavam para comer. E então, depois da discussão, provavelmente a discussão estava em voz baixa, para que Jesus não ouvisse. Eles já tinham tomado uma bronca por causa disso, mas eles continuavam discutindo. Jesus os exorta. Então Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre e Senhor das nossas almas. Imagine a cena com os teus olhos espirituais. O Mestre e Senhor tira a sua túnica e coloca um avental. Então, ele se abaixa aos pés dos 12. E ele começa a lavar os pés, um por um. Um por um. Começam a ter os seus pés lavados pelo Rei dos Reis. Inclusive Judas. Inclusive Judas. O Rei dos Reis lavando os pés de Judas. E daqueles 12 homens de coração duro. Egoístas, pecadores. O lava-pés, como é chamado esse ato, é um resumo da missão do Senhor Jesus. É um resumo. Jesus é aquele que se desveste da sua glória. Como Jesus fez na ceia, ele também fez num aspecto mais geral da sua missão. Ele se desvestiu da sua glória. Ele se faz servo. Ele nos lava, não com água, mas com o seu sangue precioso. E depois de lavar, ele retorna ao seu lugar de honra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O lava-pés é, simbolicamente, um resumo da própria missão do Senhor Jesus. Por meio desse ato simbólico, Jesus ele nos dá lições preciosas de serviço humilde, que todo servo verdadeiro, porque todo servo, todo discípulo tem que fazer aquilo que o Senhor faz. Ele nos dá um exemplo de serviço humilde. Ele nos dá lições de serviço humilde, que todos nós devemos vivenciar. Nós vamos ver essas lições de humildade hoje. E a primeira lição é que o outro vem em primeiro lugar. O verso 1 mostra a motivação de Jesus, aquilo que motivava o coração do Mestre. Ele amou os seus. Ele amou os seus. Jesus não amou todos. Alguns vão dizer que Jesus ama todo mundo, mas esse texto nos mostra que ele amou os seus. Ele amou aqueles que o Pai lhe dera. E não só aqueles 11 homens que o Pai lhe dera, mas também de todos os tempos e de todas as épocas, de todos os lugares. Jesus amou, naquele momento, a cada um dos que viriam a crer nele. Naquele momento, o que eu quero dizer é, Jesus amou você. Jesus ama você. E é isso que o motiva a esse ato de humildade. É amor. E o texto nos diz ainda que ele nos amou até o fim. Fim aqui, não como tempo. Não é que ele amou até o fim da sua história, mas fim como propósito. Fim como propósito. Daqui a algumas horas, Jesus iria cumprir toda a sua missão morrendo na cruz. Em poucas horas ele haveria de gritar lá na cruz: está consumado. Esse é o fim, está consumado. Ele quis dizer que ele nos amou até cumprir sobre si toda a justiça de Deus. Ele nos amou levando sobre si a justiça de Deus que pesava sobre nós. Todo o propósito da encarnação do Senhor Jesus
fora cumprida. E aqui você tem um contraste fabuloso com Judas. Judas que pensava apenas em si mesmo. Judas que permitiu ser usado pelo diabo. Judas que sorrateiramente praticou o pior crime de todos os tempos. Que contraste com Jesus. O fato é que Jesus, ele não necessitava ter feito o que fez. Jesus não precisava ter feito o que fez. O sofrimento de Jesus não acrescentou absolutamente nada a ele mesmo. Ele era rei e continuou sendo rei. Ele era Senhor e continuou sendo Senhor. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus não acrescentou nada a ele mesmo. Mas para nós, para mim e para você, esse ato de Jesus, o ato de desvestir-se da sua glória, o ato de desvestir-se, lavar-nos e voltar para o seu lugar de honra, representa a diferença entre vida e morte. Para Jesus não teve acréscimo nenhum, mas para mim e para você faz toda a diferença do mundo. Jesus sabia que ele seria entregue. Sabendo, diz o texto, que era chegada a sua hora. Jesus sabia que ele seria entregue. O ato de Judas não foi uma surpresa para Jesus, de maneira nenhuma. Alguns pensam que a morte de Jesus foi algo acidental, como acontece com alguns revolucionários, que estão escondidos nas suas tocas, então são pegos e executados. O ato de Judas não foi uma surpresa, mas foi um ato deliberado de Deus para cumprir todo o seu propósito. O que eu quero dizer é que aquilo que Jesus fez, ele o fez voluntariamente. E para não sair da minha nova tradição, ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu grande amor que o moveu. Foi um amor que o moveu. Por amor, queridos, ele se fez servo de todos. É o que diz no texto do evangelista Marcos, capítulo 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... Não para ser servido, mas para... E dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e se dar em resgate por muitos. Eu e você, nós seguimos Jesus. Nós fazemos jus ao nome cristão, nós fazemos jus ao nome de servos verdadeiros, quando nós colocamos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso coração a serviço do próximo. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 10, que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Lemos juntos? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Você imita Jesus quando você prefere ao outro em honra. Quando ao invés de buscar apenas o seu próprio interesse, você busca o interesse do outro. Você o honra. Isso é colocar o outro em primeiro lugar. O nosso problema é que colocar os outros em primeiro lugar passa longe da nossa ordem de prioridades. Passa longe da nossa ordem de prioridades. Não é verdade? Passa muito longe. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Primeiro eu, depois eu, e 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 depois eu. Mentalidade do mundo moderno, não é? Mentalidade de individualismo. Mentalidade de autossatisfação. Eu coloco o outro em primeiro lugar apenas quando isso vai me render alguma coisa. Quando isso vai me render alguma coisa, aí eu coloco o outro em primeiro lugar. Você já viu a caridade das celebridades? Dos ricos e famosos?
Se você assiste Sangue Bom, você sabe bem como é que é o negócio. Sim, o pastor assiste novela, não vou negar não. Caridade de celebridade. Sempre com aquele monte de fotógrafos em volta, não é? Eu queria ver se elas fariam a mesma coisa se não tivesse fotógrafo nenhum. Tem aquelas pessoas que fazem isso. Tem aquelas que fazem. Mas a maioria adora uma promoção. Não é? Boa vontade de político. Em época de campanha eleitoral, não é? Viva a cesta básica. Viva o tijolo para a construção do barraquinho. Não é verdade? Quando interessa a mim, aí eu faço bem em favor do outro. Quando interessa, aí eu coloco o outro em primeiro lugar. Marcel Aimé, um dramaturgo francês, definiu isso com muita propriedade. As nossas boas ações são, muitas vezes, mais turvas do que os nossos pecados. Às vezes as nossas boas ações são piores do que o nosso pecado. De tão egoístas que elas são. De tão autocentradas que elas são. Tão esperando recompensa que elas são. O outro tem que estar em primeiro lugar. Essa é uma das lições que Jesus nos passa através desse ato simbólico do lava-pés. O outro está em primeiro lugar. Uma outra lição que o Senhor Jesus nos ensina é que humildade não é humilhação. Humildade não é humilhação. Jesus, e o texto mostra isso, ele tinha plena consciência de quem ele era. Jesus sabia da sua origem. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia que ele era coeterno com o Pai. Ele sabia que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e que sem ele nada se fez. Ele conhecia a sua origem. Jesus, aquele que estava ali aos pés dos discípulos, ele conhecia o seu poder. Ele conhecia muito bem, ele estava ciente do seu poder. Todas as coisas haviam sido dadas a ele. Jesus conhecia bem a sua natureza, pois na ceia mesmo ele diz para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ele sabia que ele era Deus. Jesus sabia do seu destino, não da cruz que ele iria enfrentar daqui a algumas horas, mas ele sabia que ele estava voltando para o Pai, e ali ele seria entronizado em glória, não é? E ali ele permaneceria, preparando um povo até que o Pai viesse, até que ele viesse uma segunda vez. Jesus sabia quem ele era, sabia da sua autoridade, sabia da sua natureza, sabia para onde ele ia, e no entanto, ele se desveste. E se desveste literalmente. Jesus aqui, diz o texto, ele tira a sua túnica. Ele se desveste para servir os discípulos. E entre esses discípulos, Judas. Judas. Provavelmente os 12 se entreolhavam antes desse ato de Jesus. Eles olhavam uns para os outros procurando o escravo da casa. Ou talvez um cutucava o outro dizendo: escuta, você não vai lá fazer essa parte? Não tem escravo aqui no ambiente da ceia. Não tem o servo da casa aqui. Vai lá você, pega a bacia, lava o meu pé. Eu não, quem sou eu para lavar o teu pé? Quem é você, aliás, para que eu lave o seu pé? Você vive dando mancada? Quem sou eu? Quem é você, Judas, para eu lavar seu pé? Eu sei que você mete a mão na bolsa. Eles olhavam uns para os outros: cadê o escravo para fazer isso? Mas Jesus, sendo quem era, ele assume o papel de servo. Essa tarefa, repito, era uma tarefa destinada ao escravo da casa. Tem uma pista no texto sobre isso. Quando ele diz que Jesus, ele se cinge de uma toalha. Na verdade, essa toalha não era uma toalha como a gente pensa hoje, era um avental. O servo, quando ele ia começar a servir, ele colocava um avental,
como qualquer boa dona de casa, como qualquer marido, quando vai lavar a louça. E eu espero que você seja servo da sua esposa nisso. Eu estou falando contra mim isso. E o pior é que está gravado. Ainda bem que ela não prestou atenção. Jesus então, ele coloca um avental de servo. Ele assume a postura de servo. E depois de servir, o que é que ele faz? Depois que ele lava o pé dos discípulos, o que é que ele faz? Coloca a túnica de novo e volta para o lugar de honra da mesa. Volta para o lugar de honra da mesa. Isso para mostrar, queridos, que humildade e humilhação não são a mesma coisa. Jesus, sendo quem era, fez o que fez. Jesus, ele não se humilhou fazendo isso. Ele assumiu uma postura humilde, mas isso não é humilhação. O que é que diz Filipenses 2 que nós lemos? Filipenses 2 diz que Jesus é igual a Deus, que Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo, e por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Servir com humildade é para os grandes. Servir com humildade é para gente grande. A nobreza em servir. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Quem quer ser grande, sirva. Para o servo verdadeiro, queridos, para o servo verdadeiro, não existe serviço pequeno demais. Aquele que serve verdadeiramente, não recusa serviço. Não existe serviço humilhante, não existe serviço pequeno. E mais, Deus sabe honrar o servo humilde. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, existe recompensa em você dar um copo de água fria para alguém. Agora imagina, se além da água fria você misturar um quisuco ali. Os mais jovens nem se lembram do que é quisuco, né? Tá bom. Mais jovens, tangue, ok? Tangue. Ai, Jesus do céu, esses cabelos brancos. Porém, nós temos a tendência de elogiar os grandes feitos. Nós temos a tendência de procurar os grandes heróis. Nós temos a tendência de ignorar os pequenos serviços. O dramaturgo alemão Bertolt Brecht disse: infeliz o povo que precisa de heróis. Infeliz o povo que precisa de heróis. Nós não percebemos que os grandes feitos são feitos a partir das pequenas ações. Os grandes feitos são obra das pequenas ações. Você já ouviu a expressão povo invisível? Alguns de vocês devem ter ouvido essa expressão povo invisível. Você trabalha na sua empresa e você não sabe como é que o lixo debaixo da sua mesa sobe. Você trabalha na sua empresa e você não sabe como é que o banheiro fica limpo. E às vezes tem aquela senhorinha da limpeza que está ali, ó. E você passa por ela assim, ó. Como se ela nem existisse. Não é verdade? Isso é que é povo invisível. Você passa pelo porteiro do seu prédio e você não dá bom dia. Você encontra um gari na rua e você não diz um bom dia para ele. E você não sabe como é que a rua fica limpa. Povo invisível.
Quem é que são os verdadeiros heróis da nossa nação? Quem são os verdadeiros heróis da nossa nação? Senão os trabalhadores que a cada dia batalham para sobreviver no meio de um meio tão injusto. Sabe quem são os heróis dessa nação? Não são os heróis que estão no governo, ou do governo passado que inventaram o tal do Bolsa Família. Os heróis do nosso povo são cada um de vocês, cada um de nós que todo dia levanta cedo e enfrenta esse metrô que é um inferno, e enfrenta esse sistema de ônibus que é uma desgraça. Os heróis da nossa nação, queridos, são vocês empresários, e aqui nós temos algumas pessoas que têm empresa, sabe, e que têm no governo o seu maior sócio. 1/3 praticamente daquilo que você tem de arrecadação na sua empresa vai para imposto. Isso, sobreviver num país assim é coisa de herói. Infeliz o povo que precisa de heróis. Mesmo na igreja nós temos a tendência de buscar os heróis da fé, aqueles que arrastam as multidões, aqueles que às vezes estão aqui em cima pregando ou ministrando louvor, e a gente pensa, puxa, esse é o ministério. Mas me diga uma coisa, como é que ficam aqueles que lavam os banheiros? Você sabe quem abriu a porta hoje aqui? Ou quem abriu a porta hoje de manhã? Como é que ficam aqueles que vigiam os carros? Como é que ficam aqueles que cuidam das crianças? Como é que ficam? Esses a gente não olha. Como é que fica o pessoal que fica lá em cima? Ó? Vocês não estariam me ouvindo se não tivesse alguém operando ali. Ou alguém cuidando do data show. Mas nós gostamos de endeusar os pequenos, os grandes atos. Como é que ficam aqueles que vão de em casa pregando o evangelho? Aqueles cujo nome não é nem conhecido nosso, mas que às vezes as pessoas entram pelas nossas portas dizendo, eu recebi um folheto, ou alguém me trouxe uma palavra e eu vim aqui. Não existe ato pequeno demais para o servo verdadeiro. E Jesus nos mostra isso. A última lição que Jesus nos dá nesse ato é que servir é uma dívida com o próximo. Servir ao próximo não é uma opção, é um dever. Servir ao próximo é dever. No verso 14 nós temos essa palavra, que vocês devem fazer isso. Mas dever aqui não é apenas no sentido de obrigação, é dever no sentido de dívida. É dever no sentido de dívida. Vocês são devedores uns dos outros. Nós somos devedores ao próximo do nosso serviço. Mas o que é que nos constitui em devedores do nosso próximo? O que é que nos torna devedores de serviço uns aos outros? O que me torna devedor do Douglas, de servir o Douglas, ou de servir o seu Rui, ou de servir a Simone? Por que eu sou devedor a essas pessoas? Porque eu também recebi um serviço. O serviço do Senhor Jesus. Porque eu recebi o serviço do Senhor Jesus, eu me tornei devedor do outro. Quem é que poderia negar que recebeu de Jesus um presente? Recebeu de Jesus um presente absolutamente imerecido, gracioso. Quem é que pode negar que recebeu um presente de Jesus? Um presente incondicional. Um presente que é dado não apenas para nós. Não é um presente dado apenas para mim ou para você. É um presente que é dado apesar de mim e de você. É apesar de mim e de você que nós recebemos esse presente. Se Jesus, sendo quem é, serviu humildemente. Se Jesus, sendo quem é, serviu humildemente. Eu e você, que somos iguais, nós podemos nos negar a fazer o mesmo? Nós somos devedores. O que de graça nós recebemos,
De graça nós devemos dar. Aquilo que você recebeu de graça, dê de graça. Você deve dar imerecidamente. O nosso serviço, ele não deve atentar na imperfeição do outro. Você não tem que ficar perguntando se o outro merece ou não o seu serviço. O outro, queridos, é tão indigno do seu serviço, o outro é tão indigno daquilo que você pode fazer por ele, quanto nós somos indignos do serviço que Jesus fez por nós. O outro não merece o seu serviço, tanto quanto você não merecia o de Jesus. O nosso ato de serviço deve ser um ato generoso, deve ser uma entrega total em favor do próximo. O nosso serviço deve ser absolutamente incondicional. Nosso serviço não deve esperar recompensa. O meu serviço, o seu serviço não deve esperar recompensa, porque afinal de contas, que recompensa Jesus recebeu do seu trabalho? Que recompensa Jesus recebeu do seu trabalho? Ele recebeu humilhação? Aí sim, humilhação. Ele recebeu incompreensão. Ele recebeu traição. Ele recebeu escárnio. Essa é a recompensa que Jesus recebeu pelo trabalho que ele fez a você. Jesus disse que o servo não é maior que o seu senhor. O servo não é maior que o seu senhor. Se Jesus, ele se dispôs a servir, mesmo sabendo quem eu e você éramos, se Jesus, ele se dispôs a servir, sabendo como ele seria recebido, o que é que nos autoriza a não fazer o mesmo? Por que é que você pensa que você pode fazer diferente? Entretanto, eu e você preferimos reter aquilo que nós recebemos. Você recebe o bem e o bem para em você. Você rompe a corrente do bem. Você rompe a corrente do bem. Como é bom servir o povo de shopping, não é? Como é bom servir o povo de shopping. Sabe o que é povo de shopping? Já foi passear no shopping center? Ju, que eu sei que você tem andado bastante no shopping, né? Você e a Beth têm andado bastante no shopping ultimamente. Shopping é aquele ambiente onde todo mundo é limpinho, todo mundo é cheiroso, todo mundo é bonito, não é? Se entra um mendigo, se entra o sujo ali, ele é posto para fora na base do pontapé. Como é bom a gente servir o povo de shopping. Aquele que é cheiroso, limpinho, que tem todos os dentes na boca, apesar de ser corintiano. Mas, e os que ficam do lado de fora do estacionamento? Servir o povo do shopping é bom, mas e servir aquele que fica do lado de fora? Como é bom nós servirmos a plateia que aplaude. Como é bom servir a plateia que aplaude. Mas como é que nós lidamos com a vaia? Como é que nós lidamos com a crítica? Como é que nós lidamos com a incompreensão? Eu me lembro quando eu fazia teatro, a única peça que eu fiz profissionalmente foi o Processo do Franz Kafka. Talvez alguns aqui tenham ido assistir. Se você não foi, eu tenho uma grande mágoa contra você. Não. Brincadeira. Eu ensaiei o papel, semana após semana, às vezes sábado, domingo, naquela época eu estava afastado da igreja, sábado, domingo, às vezes durante a semana, e eu estava me sentindo o máximo, e aí então a gente fez um ensaio aberto para alguns amigos. Em ensaio aberto você abre a possibilidade da crítica. E eu estava me sentindo o máximo nos papéis que eu estava fazendo. Formado pelo Macunaíma, estava uma beleza. E aí de repente, no final da peça, levanta um miserável e diz: olha, está tudo ótimo, mas aquele cara, ele devia fazer outra coisa. E eu fiz. Como é que a gente lida com a vaia? Com a crítica? Como é que a gente lida com a incompreensão? Como é bom você doar-se a quem nos recompensa. Como é gostoso você se doar para aquele que vai te dar uma recompensa.
Mas o que você faz com aquele que não tem com o que te recompensar? O que você faz com aquele que não tem como te dar uma recompensa? A gente está acostumado a dizer, né, que dinheiro chama dinheiro, não é verdade? Dinheiro chama dinheiro. Você já viu como o rico recebe favor? Você já viu algum pobre ir para a Ilha de Caras? Você já recebeu um convite? Silvana, você que é da mídia, você recebeu o convite já para a Ilha de Caras? Você está na mídia, é empresária. Edmilson, você agora, um cara que está na televisão aí. Nada ainda. Ilha do Guarujá. Mais rico, vai para a Ilha de Caras. Aí você abre a revista Caras, aqueles camaradas que estão nadando na grana, indo para a Ilha de Caras, indo para o Castelo de Caras, né? Indo para a estação de esqui lá de Aspen, tudo pago pela Caras. Dinheiro chama dinheiro, não é verdade? Claro. Vão vender revista a partir das Caras. Dinheiro chama dinheiro. Eu me lembro de uma história na época que a Marcela trabalhava no Hospital Oswaldo Cruz, ela me contou. Um dos chefes dela, médico, um dos melhores nefrologistas do país, fraco, povo de shopping, mas não é de shopping Center Norte, é do shopping Iguatemi, é do shopping JK. Estavam precisando fazer um evento. Iam fazer um evento lá desse médico, a Marcela estava organizando. E ela falou, doutor, tal, estamos precisando de vinho. Precisando de comprar vinho para o seu evento. Ele fala, espera um pouquinho. Ele puxa o celular. Alô? Por favor, eu queria falar com o seu Salton. Alô? Ô fulano, tudo bem com você? Tudo bem? Então, eu estou precisando de umas caixas de vinho. Você pode me mandar? Sabe o Salton aqui? Salton? Sei lá. A gente é pobre e não sabe nem falar isso, né? Ô Salton, estamos precisando de uma caixa de vinho. Resultado, chegou a caixa de vinho. E você acha que era o sangue de boi que chegou lá? Não era não, né Marcela? Não era o sangue de boi que chegou lá. Raquel e Douglas, se vocês quiserem servir vinho no casamento, vocês vão ligar para o Salton, não vão? Como é bom você servir a quem te recompensa. Agora eu quero ver você servir aquele que não tem nada a oferecer. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos o quanto nós estamos distantes do exemplo de Jesus. Nós procuramos os nossos próprios interesses no lugar do interesse do outro. Nós exaltamos os grandes feitos, nós buscamos as grandes tarefas, sem perceber que há mérito nos pequenos trabalhos. Nós procuramos o aplauso das multidões antes que o olhar agradecido de quem não tem nada a oferecer. Nós precisamos aprender, queridos, a usar na prática do exemplo maravilhoso de serviço humilde do Senhor. Na prática. Dons e talentos não podem motivar o orgulho no nosso coração. Os dons e talentos que você tem não podem motivar o seu orgulho. Primeiro porque tudo aquilo que você tem não vem de você, mas é obra do amor de Cristo. Se você tem algum dom, algum talento, algum recurso, isso não vem de você, isso vem do Senhor. Então isso não pode encher teu coração. Depois, porque quando as nossas capacidades são colocadas a serviço do nosso próprio interesse ou grandeza, há um grande risco diante de nós. Quando você se exalta e coloca e você diz, eu sou muito bom nisso que eu estou fazendo, e eu mereço um lugar melhor, então você está a um passo da ruína. Cuidado na maneira como você usa seus dons e talentos, que isso não encha o teu coração de arrogância. Se você é bom naquilo que você faz, glorifique a Deus e sirva.
O que de menor nós fazemos em nome de Jesus Cristo e para o bem do próximo é algo digno de aceitação e elogio da parte de Deus. Não se envergonhe do trabalho pequeno. Não se envergonhe das pequenas tarefas. Eu me lembro de nós aqui, não é, Josué? Você sempre nos lembra disso. Da gente cavando barro aqui embaixo, tirando barro aqui de baixo, barro por aqui. Você cavava e vinha aquela água miserável daquela água, e vinha balde, mais balde, mais balde. Isso é menos digno do que eu estou fazendo aqui agora? De maneira nenhuma. Aquelas pessoas, a junta diaconal que vem aqui e arruma as cadeiras, para que você tenha um lugar bonito para se sentar, uma coisa agradável de se ver, é menos digno do que eu faço? É menos digno do que o Ministério de Louvor e Adoração faz? De maneira nenhuma. Não existe serviço pequeno demais. A igreja não tem donos. Preste bem atenção nisso. A igreja não tem donos. Ninguém pode se arrogar ao lugar de ser o maioral entre os seus irmãos. Deus é fato, Ele escolhe líderes para a sua igreja. Mas esses líderes, eu e você que lideramos, temos de saber que nós somos primeiro servos do Senhor. Servos do Senhor. E Ele sim é o dono da igreja. E depois nós somos servos uns dos outros. Se você está numa posição de honra, se você está numa posição de liderança, você precisa saber que aquele ministério não é seu. Você precisa saber que você não é dono do seu ministério. Você precisa saber que tudo aquilo, inclusive você, pertencem ao Senhor da igreja. Nós somos de Cristo e somos membros uns dos outros. A igreja não tem donos. Nós devemos uns aos outros e ao mundo o nosso serviço como cristãos. E agora eu vou falar isso de costas. Eu vou falar isso de costas. Deus não se agrada de esquenta-bancos. Deus não se agrada de esquenta-bancos, porque o nosso serviço é devido uns aos outros. Aquele que não ministra ao outro, aquele que não participa da coinonia cristã, está em dívida com o seu próximo, peca contra o Senhor, que não se acomodou ao lugar de honra, mas que serviu, que se vestiu como servo. E eu quero dizer uma coisa para você, e mais uma vez eu vou ficar de costas. Em nome de Jesus, se você não quer servir, se você não quer cumprir esse débito que você tem com o seu irmão, aqui dentro da igreja presbiteriana Atalaia, em nome de Jesus, meu irmão, vá embora. Vá embora. Sabe por quê? Porque quem não trabalha dá trabalho. Quem não trabalha dá trabalho. Eu gosto de lidar com o ministério, com os problemas que às vezes aparecem nos ministérios. É difícil? É difícil. É triste? Às vezes é triste. Mas é bom de se lidar, porque pelo menos as pessoas estão tentando pagar a sua dívida, estão tentando cumprir a sua função. Agora, querido, com aquele que não serve, os problemas são bem piores. Estou falando com a experiência de gabinete pastoral. Por isso, em nome de Jesus, eu vou olhar para baixo. Vá embora. Tem uma igreja certa para você. Tem igreja aí que você pode ir e você vai sumir no meio da multidão. Ninguém vai encher a sua paciência. Mas se você vai ficar aqui, saiba, nós vamos encher. O nosso serviço deve ser desinteressado. Nós não devemos trabalhar esperando recompensa. Não trabalhe esperando recompensa. Não trabalhe esperando elogio. Não trabalhe esperando tapinha nas costas. Muitas vezes eu e você iremos servir pessoas que nem ao menos nos agradecerão. Nem mesmo vão olhar para você e dizer: olha, muito obrigado pelo aquilo que você está fazendo.
Muitas vezes vai acontecer isso. Nós temos de aprender a lidar com a ingratidão. Quando as pessoas simplesmente não te agradecerem, dê graças a Deus. Porque além de não te agradecer, ela ainda pode te dar um pisão no pé. Saiba disso. Que Deus nos motive, que o Senhor motive os nossos corações à humildade, que o Senhor motive os nossos corações à humildade, ao serviço desinteressado, que o Senhor motive o nosso coração ao cuidado com o outro, porque você pode ter certeza que você vai receber todo o bem que você fizer, tanto hoje quanto no porvir. Feliz aquele que, sabendo dessas coisas, as pratica. Você pode procurar qualquer um dos nossos líderes. Se você hoje, a partir dessa mensagem, assumir a postura de ser um servo que serve, um servo que sirva em humildade ao próximo, procure os líderes de ministério da nossa igreja. Ainda há pessoas aqui, infelizmente, que não estão servindo em ministério nenhum. Nós não queremos ver isso. Nós queremos ver uma igreja empenhada em servir em ministérios. Por isso, procure os líderes de ministério. Procure a oportunidade de servir. E se de repente você vier com uma ideia de um novo ministério, traga para a gente. Nós não recusamos ideia nenhuma, não. Nós vamos ouvir, algumas vezes a gente vai até falar, olha, melhora isso. Mas gente que quer servir, a gente não recusa, não. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Senhor, muito obrigado pelo exemplo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, que sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que sendo nosso Mestre, que sendo o próprio Deus, prestou-nos, ó Deus, serviço tão magnífico, tão singular, tanto no lava-pés, quanto na cruz do Calvário. Nós não somos dignos disso, Senhor. É obra do Teu amor e graça. E que nós aprendamos também a sermos servos fiéis, servos amorosos, graciosos, servos que estejam sempre prontos a servir o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a exortação do Espírito Santo estejam com vocês, amados irmãos da Igreja Atalaia, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.